Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10, se você quiser abençoar alguém, envia o link dessa reunião para alguém que você ama, para alguém que você conhece. Nunca é demais fazer o bem ao nosso próximo. Se essa reunião está sendo boa para você, com certeza vai ser para alguém que você conhece também. Então vamos lá. Diz assim o versículo de número 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, disse Jesus aos seus discípulos. A parte B, que é a segunda parte do versículo, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu vou ler mais uma vez a segunda parte do versículo. E se você crê que esta é a palavra de Deus, aí onde você está, você vai repetir também. Você vai participar. Vamos lá. Mateus 10, versículo 22. A segunda parte. Disse assim o Senhor Jesus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Se você crê que Deus vai falar mesmo com você através desta palavra, vamos orar ao Senhor agora para que o Espírito Santo venha e faça dessa palavra uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra poderosa e eficaz. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser ministrada agora, e cada pessoa que está nos ouvindo através da rádio, cada pessoa que está nos acompanhando agora através das redes sociais, ao vivo, ou que vai assistir depois esse vídeo, essa pessoa não quer saber o que o homem tem a dizer. Esta pessoa quer e precisa da sua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que sai da tua boca. A tua palavra é alimento espiritual para a nossa alma. A tua palavra nos mantém firmes, a sua palavra nos mantém abastecidos, a tua palavra nos mantém fortalecidos. Então vem o Senhor agora com teu poder, vem, Senhor, com teu Espírito Santo, e toma o lugar do pregador, tome também os lábios do mensageiro, envia a sua palavra com poder e com revelação, com poder e com sabedoria, com poder, com grande glória e também com autoridade, e que a sua palavra santa e poderosa vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Se você estava de pé para orar, pode tomar o seu assento então. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No final desse versículo, Jesus está falando da salvação, que não é uma conquista pessoal do ser humano, mas é pela graça, é por meio da fé. Mas só pode recebê-la aquela pessoa que persevera, e persevera não durante um período ou uma fase da vida, porque tem pessoas que durante uma fase da vida elas perseveram e são incansáveis na fé. Tem pessoas que durante uma fase da vida elas são perseverantes ao ponto de ser exemplo para outras pessoas, mas depois que essa fase passa, elas já não perseveram mais. Além de já não ser mais exemplo para os demais, elas não têm forças nem para si mesmas. Jesus está nos ensinando que recebe a salvação aquele que perseverar, não só durante uma fase, um período, mas aquele que perseverar até o fim. Então entra no reino de Deus aqueles que não desistem
que não ficam pelo caminho. Entra no reino de Deus aqueles que perseveram até o fim. O que acontece com pessoas que não perseveram? O que acontece, pastor Alexandre, com as pessoas que não perseveram? Eu vou mostrar para você, se você quiser anotar, anote para você não esquecer mais. As pessoas que não perseveram, elas se tornam especialistas em quase. Vou entender, pode até parecer estranho, né? Mas você vai entender. As pessoas que não perseveram, elas se tornam especialistas em quase. Uma palavra muito utilizada, uma frase muito utilizada pelas pessoas que não perseveram é assim: eu quase isso, eu quase aquilo. Por exemplo, eu quase fui advogado. Faltou só um pouquinho, pastor Charles. É assim. Eu quase passei naquele concurso, quase, só que eu desisti. Aí eu não passei. Eu quase fui feliz. Quase fui feliz naquele relacionamento. Quase fui feliz no casamento. Eu quase fui feliz. Pessoas que não perseveram, elas se tornam especialistas no quase. Quase terminei aquela faculdade, pastor. Quase que eu terminei aquele curso técnico, pastor. Eu quase fui um pastor. Eu quase fui um obreiro. Eu quase fui um bom marido. Eu quase fui uma boa esposa. Eu quase fui um bom filho. Pessoas que não perseveram, elas se tornam especialistas em quase. E não é que Judas quase foi salvo? Quase. E não é que o povo de Israel que saiu do Egito quase entrou na terra prometida? Então repete aí comigo, se você quiser. Repete assim: pessoas que não perseveram se tornam especialistas em quase fazer as coisas. Elas podem, elas conseguem, elas poderiam, elas conseguiriam, mas o que faltou? Perseverança. Então quem não persevera, quase chega lá, mas nunca chega. Outra característica de pessoas que não perseveram é que as pessoas que não perseveram, elas sempre recebem um prefixo. Como é isso, pastor? Eu vou repetir para você, talvez você não esteja entendendo agora, mas você vai entender. Pessoas que não perseveram, elas se tornam especialistas, não, isso eu já disse, né? Pessoas que não perseveram, elas recebem um prefixo. Se você é uma pessoa que não persevera, aí onde você está, aí você tem que reconhecer isso. Escreve o seu nome aí, vamos lá. Se você é uma pessoa que não persevera, pastor, já comecei muitos cursos e eu parei, não terminei nenhum. Pastor, comecei muitos relacionamentos, mas eu parei, não terminei nenhum. Pastor, comecei muitas carreiras, mas eu parei, não terminei nenhum. Então você é uma pessoa que não persevera. Escreve o seu nome aí, faz um teste aí, faz um teste. Escreve o seu nome aonde você está. Escreve numa folha aí de caderno, ou uma folha de papel qualquer. E na frente do seu nome coloca esse prefixo assim: eis. Eis. Pessoas que não perseveram recebem o prefixo eis. No inferno vai estar cheio de ex-salvos lá. Vai ter muito ex-salvos lá no inferno. Que você também pode chamar de desviado. Não é, pastor Charles? Aquele que já esteve no caminho, mas que não perseverou e se afastou e se tornou um ex-salvo. Se eu não perseverar no meu casamento, gente, eu vou receber um prefixo. Eu vou me tornar um ex-marido. Aí eu tenho que perseverar, não só para me manter casado, mas para ser um marido melhor cada vez mais.
Se a minha esposa não perseverar no casamento, ela recebe um prefixo, ela vai ser uma ex-esposa. E se eu e minha esposa e minha filha não perseverarmos, nós vamos ser uma ex-família, porque eu vou para um lado, a minha esposa vai para o outro, a minha filha fica dividida entre eu e ela. Então nós seremos o quê? Uma ex-família. Então, para permanecer casados e permanecer felizes, porque casado é uma coisa e feliz é outra. Para permanecer casado, para permanecer feliz, para ter uma família unida, para ter uma família abençoada, eu preciso perseverar com o objetivo de ser um bom marido. A minha esposa precisa perseverar com o objetivo de ser uma boa esposa, uma boa mãe, e eu com o objetivo de ser um bom pai, e a minha filha com o objetivo de ser uma boa filha. Se eu não persevero, eu me torno um ex. Se tem alguém do teu lado aí, abençoa essa pessoa, dá um toque para ela e diga para ela assim: se você não perseverar, você vai ser um ex. Se você não persevera na empresa, procurando fazer o seu trabalho da melhor forma, você vai ser um ex-funcionário. Se eu não persevero no meu ministério, eu me torno um ex-pastor. E talvez tenha algum pastor que esteja me assistindo agora que vai dizer assim: ah, mas os dons e a vocação são irrevogáveis. Tudo bem, é verdade, você está certo. Mas se você tem o dom, a vocação, e você não exerce, você é um ex do mesmo jeito. Então tudo aquilo que eu não persevero para manter e para melhorar, eu vou me tornar um ex. Está entendendo isso? Então diga assim comigo: eu preciso perseverar para não me tornar um ex. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que Jesus está mostrando aqui para mim e para você, minha gente? Não existe esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Isso é conversa fiada que inventaram por aí. Mas não existe esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Para ser salvo de verdade, para passar a eternidade no céu com Jesus Cristo, você precisa perseverar todos os dias, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Se você crê nisso, então aí onde você está, diga amém. Pessoas que não perseveram, minha gente, olha aqui para mim aí. Olha aqui para mim. Você que está aí na tua casa, você que está me acompanhando, você que está no rádio, fica atento. Pessoas que não perseveram, elas se tornam especialistas em ficar no meio. Como assim, pastor? Elas começam muito bem, mas elas não terminam com excelência. Acontece alguma coisa, ou acontece algumas coisas que faz com que esta pessoa sempre fique no meio. Quando Salomão escreveu o livro de Cantares, Salomão estava no começo, ele era jovem ainda. Quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele estava no meio, ele era um homem já de meia idade. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele estava no fim. Ele já era idoso, ele já era muito mais maduro. Em Eclesiastes capítulo de número 7, eu quero compartilhar com você o que Salomão escreveu no versículo de número 8. Vamos lá comigo? Abre aí a palavra de Deus e vamos lá comigo. Eclesiastes capítulo de número 7. Vem lá depois de Provérbios, versículo de número 8. Olha o que o sábio Salomão disse, o homem mais sábio, mais rico que já existiu, e na fase mais madura da vida dele. Olha o que ele vai dizer. Eu vou ler a primeira parte com vocês. Melhor é o fim das coisas
do que o princípio delas. Veja bem, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aí você vai lá e junta isso com aquilo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que eu vejo com isso? Qualquer pessoa pode começar. Qualquer pessoa pode começar. Isso se aplica em quase tudo na vida. Qualquer pessoa pode começar uma família. E é muito fácil começar uma família. É verdade ou não é? Mas perseverar para chegar até o fim da vida, com essa família abençoada, com essa família unida, já é outra coisa. Sim ou não? Qualquer pessoa pode começar uma carreira, mas pouquíssimas pessoas no fim da vida conseguem dizer o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque começar é fácil demais. Qualquer pessoa pode começar um ministério, mas poucas pessoas conseguem perseverar no meio e chegar até o fim com excelência, como o apóstolo Paulo fez. Começar é fácil. A questão é, vai uma pergunta aí para você: como é que você vai terminar? Se tem alguém aí perto de você, pergunta para essa pessoa assim: como é que você vai terminar? Olha, eu vou dizer para vocês, já que a gente está falando do sentido de ministério aqui nesse momento da mensagem, eu já conheci, o pastor Charles está aqui que não me deixa mentir, que ele também já conheceu. Eu já conheci pessoas que começaram o ministério, que eram talentosas demais. Não é, pastor Charles? Já conheceu aqui, né? Muito talentosas, muito inteligentes, pessoas que pregavam. Tem pessoas que eu conheci que estagiaram comigo, que pregavam muito mais do que eu, mas muito mais do que eu, que tocavam, já tinha essa vantagem que eu prego e não canto, não toco. Não é, pastor Charles? Pregavam muito bem, tocavam, cantavam muito bem. Pessoas que tinham tudo para ser um excelente, para ter um excelente ministério. Só que elas começaram, mas não perseveraram. E no pouco tempo de ministério que eu tenho, hein? Eu não tenho nem 15 anos de ministério, sem contar o tempo que fiquei afastado. Nesse pouco tempo, eu já vi muita gente ficando para trás. Não é porque não eram boas, não é porque não tinham dons e talentos. Sabe por quê? Porque não perseveraram. Eu não sei em que área você precisa perseverar, mas guarda essa palavra no teu coração. Começar é fácil. Talvez você já começou, mas esse momento é o momento de você perseverar. Se você persevera hoje, amanhã, um tempo depois, você vai chegar no final da tua carreira e vai dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Persevera. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Aquele que começa a boa obra, ele é fiel para cumprir. Deus, ele não deixa nada pela metade. O que ele começa, ele termina. Jesus, ele disse assim: quem é um homem que antes de edificar uma torre não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para saber se tem como terminar a obra que começou, para que depois as pessoas não comecem a escarnecer dele e dizer: esse homem começou a edificar e não pôde terminar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Basta você fazer a sua parte e perseverar, porque o que Deus começou na tua vida, Ele nunca vai deixar pela metade. O que Deus começou na tua vida, Ele vai concluir até o fim. Pode acontecer o que for no meio, pode acontecer o que for na tua vida. Se você perseverar, Ele vai estar contigo todos os dias da tua vida. E aquilo que Ele começou, Ele vai concluir até o último dia da tua vida.
em nome de Jesus. Amém? Ele não deixa nada pela metade. Muitos começam, guarde isso, mas poucos terminam. Aqueles que perseveram, eles conseguem ver as promessas de Deus se cumprirem nas suas vidas. Lá no livro de Números, eu quero mostrar algo para vocês, para você não ficar só nas minhas palavras. Se você puder, então, acompanhe aí comigo. É livro de Números, capítulo de número 11. Quando o povo de Israel estava no deserto, quando o povo saiu do Egito, eu não sei se todos sabem, mas não havia apenas o povo de Israel saindo do Egito. Entre aquela multidão que saiu do Egito, nem todos eram hebreus. Veja comigo aqui, Números capítulo de número 11, versículo de número 4. Vamos lá, para você entender. Diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Esse vulgo aí significa escória da terra. Esse vulgo era um povo que também era escravo no Egito, que não eram descendentes de Abraão. Mas quando Israel saiu do Egito, eles saíram juntos. Eles foram juntos. E foi uma grande multidão. Todos começaram a jornada em rumo à terra prometida, inclusive o vulgo. O que eu quero que você entenda aqui com isso? Todo mundo pode começar. Todo mundo é capaz de começar, mas poucos são os que conseguem perseverar até o fim. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito nessa jornada rumo à terra prometida. Ao todo, cerca de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões de pessoas, minha gente, apenas 2 entraram na terra prometida. Isso é muito forte. De 3 milhões de pessoas, só 2 entraram na terra prometida. Pastor, por que ficou tanta gente no caminho? Por que muitas pessoas não chegaram até o fim? Começaram, mas não terminaram. E por que só esses 2 entraram? Deixa eu mostrar para você. Por que só Josué e Caleb entraram na terra prometida? Vamos lá. Números 32, versículo de número 11. Vamos aprender com esses homens, né? O que eles fizeram para entrar na terra prometida, para que nós possamos copiar a receita deles. Então vamos lá, Números 32, versículo de número 11, diz assim: de certo, os varões que subiram do Egito, de 21 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Olha o que o próprio Deus está dizendo. Deus está dizendo: esses homens que nasceram pelo caminho, de 21 anos para baixo, entrarão. Mas os que saíram da terra do Egito, eles não entrarão na terra prometida. Embora eu tenha prometido, mas eles não vão entrar, porque não perseveraram em me seguir. Você está vendo como não existe esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo? Quem não persevera não vê a promessa se cumprir. Olha o que Deus vai dizer, versículo de número 12. Vamos lá. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Nenhum desses homens vai entrar na terra que eu prometi. Nenhum deles. Mas tem 2 aí que eu quero que separe. Esses 2 aí vão ver a promessa se cumprir.
Porque esses dois saíram, passaram por muitas dificuldades no meio. Esses dois começaram, foram muito tentados, foram muito provados, mas esses perseveraram em me seguir. Quem persevera, esse vê a promessa se cumprir. Meu querido, minha querida, eu e você, todos nós começamos de alguma forma. No meio do caminho nós passamos por tribulações, provações, lutas, dificuldades e uma série de coisas. Mas aqueles que perseverarem até o fim, verão todas as promessas de Deus se cumprirem. Não importa quanto tempo passe, Caleb esperou muitos anos, Josué esperou muitos anos, mas perseveraram até o fim, e toda palavra que saiu da boca de Deus a respeito deles, se cumpriu no tempo certo. Tome posse desta palavra. Se você perseverar até o fim, toda promessa de Deus para a tua vida, vai se cumprir na tua vida, no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Então diga para você mesmo: preciso perseverar. O Espírito Santo conhece teu coração, meu amigo. Ele sabe que você já estava quase desistindo. O Espírito Santo conhece a tua vida. Ele sabe que você já não era mais aquele que você era antes no começo. Está falando essa palavra hoje através da minha vida, que é para você se reajustar e perseverar, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Diga assim comigo então: quem persevera, vê as promessas se cumprirem. Tem alguém perto de você aí na tua casa? Diga para ela assim: se você perseverar, você vai ver as promessas se cumprirem. Amém? Eu já estou terminando porque eu tenho pouco tempo na rádio agora, mas para concluir essa mensagem, eu quero te fazer lembrar de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e ele começou bem. Ele foi escolhido por Deus, né? Ele foi ungido por Deus. O povo pediu um rei, mas foi Deus que mandou ungir Saul. E ele começou bem, ele não começou pulando a janela, não. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. E no começo, Saul até andava com as pessoas certas. No começo, para quem conhece a história de Saul, quem não conhece, leia a palavra de Samuel. Saul andava com profetas e profetizava. Ele começou muito bem. Mas no meio, Saul foi se perdendo. No meio, Saul deixou de perseverar em seguir o Senhor e começou a perseguir o seu irmão, começou a perseguir o seu próximo. No meio, Saul deixou de perseverar em seguir o Senhor e começou a consultar aos espíritos, consultar os mortos. E sabe qual foi o final de Saul? Não viu as promessas se cumprirem. Saul teve uma morte trágica, uma morte horrível. Não foi uma morte digna de um rei. Saul viu os seus filhos morrendo na guerra. E depois que ele vê os seus filhos morrendo na guerra, ele pede para o seu pajem de armas o matar. E ele mesmo vai pular sobre a sua própria espada. O que eu quero que você entenda com isso? Pastor, mas isso é uma coisa tão violenta, mas é fato, é o que aconteceu. O que eu quero que você entenda é uma coisa: como você começa não determina como você vai terminar. O problema de Saul não foi no começo. O problema de Saul foi no meio. No meio da jornada, ele saiu da rota. E ele não terminou bem. Judas começou bem. Judas era um apóstolo de confiança. Ele cuidava das finanças do ministério de Jesus. Mas no meio, ele se perdeu. E o final dele foi ruim. O que eu quero te mostrar com isso é o seguinte: todos que não perseveram sempre terminam mal. Para resumir aqui, todos que não perseveram
podem até começar muito bem, mas sempre terminam mal. Agora, quem persevera tem um fim de vitória, tem um fim glorioso. Deixa eu mostrar para você como foi o fim da vida de Davi. Davi começou bem, Davi no meio quase se perdeu, mas se arrependeu, se reajustou, se realinhou, e olha como Davi, ele vai terminar a vida dele. 1 Crônicas capítulo 29, vale a pena a gente ler isso, vamos lá. 1 Crônicas capítulo de número 29, veja como vale a pena você perseverar até o fim. Versículo de número 26. Lembrando que Davi não foi perfeito, né? No meio do caminho ele deu alguns vacilos, mas ele se arrependeu, se realinhou. E olha como ele vai terminar, versículo de número 26. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Olha, 40 anos no poder. E ninguém queria que ele deixasse o poder, ele era amado pelo povo. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33. Olha como Davi morreu, minha gente. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi poderia ter dito a mesma coisa que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Terminou bem a sua jornada, porque perseverou até o fim. Dá uma palavra aí de incentivo para quem está perto de você, se é que tem. Diga para ela assim: persevera. Davi enfrentou muitas lutas, mas olha como ele terminou. Diga para essa pessoa aí: está difícil? Persevera. Eu não posso falar para você agora porque eu não tenho tempo, mas no meio do caminho, olha, Davi teve guerra, Davi teve gigante, Davi teve urso, Davi teve leão, Davi teve caverna de Adulão, Davi teve perseguição de Saul, teve tudo no meio do caminho, mas perseverou até o fim. Olha que morte linda que esse homem teve. Morreu bem, morreu próspero, morreu salvo, e ainda vê o filho reinando no lugar dele. Está vendo o filho encaminhado. O que eu quero que você entenda aqui para a gente encerrar essa mensagem? Ninguém nasce perdido. Se a pessoa se perde, ou ela se perde no meio, ou ela se perde no final da jornada. Mas ninguém nasce perdido. É por isso que Jesus disse que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. A criança, ela já nasce pronta para ser salva. É por isso que a gente não batiza a criança. Se uma criança, infelizmente, é até triste falar isso, mas um exemplo para você entender. Se uma criança recém-nascida perde a vida, essa criança não vai para o inferno, essa criança está salva, ela vai diretamente para o céu. Ninguém nasce para o inferno. O inferno não foi criado para o homem. Toda pessoa que vai para o inferno, ela não nasceu destinada ao inferno. A pessoa que vai para o inferno é porque ela se perdeu, ou no meio do caminho, ou se perdeu no final. Mas ela não nasce, nenhuma criança nasce para ir para o inferno. Você está me entendendo? Ninguém nasce perdido. Quem se perde no meio ou se perde no final. Mas você também pode ser salvo no meio e pode ser salvo no final. O ladrão da cruz, eu não sei quando ele se perdeu, se foi no meio, se já foi no final, mas eu sei que ele foi salvo no final da vida dele. No último momento, o ladrão da cruz estava ali ao lado de Jesus, e ele disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus disse para aquele homem nos últimos minutos de vida dele: ainda hoje estarás comigo no paraíso.